Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, ciências. Agora nós vamos falar sobre o corpo humano, parte do corpo humano. Vamos lá? Essa imagem que está aparecendo agora na tela é a imagem que está lá no livro na página 50 e na página 51. Eu preciso que vocês abram o livro e fiquem olhando para essa imagem. Enquanto isso eu vou passando algumas informações para vocês. Por que eu quero que vocês olhem essa imagem? Porque vocês vão tentar memorizar a maior quantidade de detalhes possíveis, tá bom? Então vamos. Enquanto você olha a imagem do livro, vamos conversar um pouquinho. Como o nosso capítulo é sobre movimentos, é sobre o corpo, principalmente o aspecto que nós vamos conversar é sobre energia. O corpo, para se movimentar, precisa de energia. Na verdade, se você for olhar no planeta, nós temos dois grandes grupos de seres vivos. Aqueles que produzem o seu próprio alimento, que são, por exemplo, as plantas, as algas verdes, as algas azuis. Elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, essa energia, ela consegue transformar essa energia para ela consumir, para ela sobreviver. E existe um outro grande grupo, que são os seres vivos que precisam se alimentar porque não conseguem produzir o seu próprio alimento. Tá? Os seres que conseguem produzir o seu próprio alimento são chamados de autótrofos. E os que não conseguem produzir o seu próprio alimento, aqueles que têm que se alimentar, são chamados de heterótrofos. Mas é só uma informação para vocês ouvirem já pela primeira vez. Autótrofos e heterótrofos, tá? Mas não se preocupem com isso. Mas sim com a informação de que o ser vivo precisa de energia. Sem energia, ele não consegue realizar o movimento e nem sobreviver. Tá bom? Então vamos lá voltar para a nossa imagem. Tá certo? Agora sim, vamos lá. Olhando a imagem aí que vocês estavam vendo no livro, nós temos várias atividades físicas aí. E a ideia do nosso capítulo é com relação à nossa pulsação, os movimentos cardíacos e também os movimentos respiratórios. Os movimentos cardíacos e respiratórios, quando nós praticamos uma atividade física, será que eles aumentam ou diminuem? Então, é a primeira pergunta que está aí no livro, certo? Então, se você olhar agora nessa imagem, quais são as atividades físicas que estão acontecendo aí? Nós temos uma mulher andando de skate, nós temos o rapaz andando de bicicleta, nós temos duas pessoas conversando, mas elas estavam caminhando com seus animais, e temos também os meninos jogando queimada. E também não é uma prática de esporte, mas está se movimentando quem está torcendo ali, ó. Eles também estão gastando energia, tá? Isso é importante porque nós vamos associar os movimentos, a gastar energia, ganhar energia, com o que o senhor está lendo no jornal ali, ó. Aprenda a ter uma dieta balanceada. O que tem de informação importante com relação à nossa dieta? Nós vamos ver um pouco mais para frente, tá? Segunda pergunta, como é que o coração está sendo representado aí nessa imagem? Tem duas formas que o coração está mostrando aí. A primeira delas é a moça com um caderno, um livro na mão, olha o formato do coração. E o outro é a mocinha desenhando o coração na mão do menino. Tá vendo? As duas formas com que o coração está sendo representado nessa imagem. Tá? E de todas essas atividades físicas que estão acontecendo nessa figura, nessa imagem, qual delas você praticaria? Qual delas que você faria aí? Alguma delas ou nenhuma delas? Tá? Então, vê aí. Vamos acompanhar a leitura. Como você se sente ao praticar atividades físicas? Nesse capítulo, assunto que nós vamos trabalhar agora, vamos estudar algumas coisas que acontecem com o nosso corpo quando praticamos atividades físicas.
Também reconheceremos o gasto energético associado a diferentes atividades do dia a dia. Dependendo da atividade física que você for fazer, você gasta muito mais energia do que outras. Olha essa imagem, por exemplo, das crianças jogando basquete. Será que elas gastam mais energia, por exemplo, do que uma pessoa que faz atletismo? Que ela está correndo uma maratona? Quem gasta mais energia? Agora vocês vão pegar o caderno de ciências, vão colocar o cabeçalho e vão copiar as 3 perguntas que estão na imagem que vocês estão olhando aí, ou também na página 52 do seu livro. Quais são as atividades físicas que você faz no seu dia a dia? Você pratica alguma atividade física? Que atividade física que você faz? E aí, você vai colocar lá atividade física. Depois você vai responder. Você acha que é preciso muita ou pouca energia para realizar essas atividades? Será que a gente precisa de muita energia ou de pouco? Para a atividade que você faz. Tudo bem? Aí no caderno, continuando, escreva um pequeno texto explicando o que você acha que acontece com o seu corpo quando você pratica esportes. Quando a gente está praticando esporte, o que será que acontece com o corpo? Exemplo, suor. Dependendo do esporte, você sua bastante. Outro você soa pouco. Agora, como nós estamos na pandemia, esse terceiro item vocês vão fazer com o seu familiar aí na sua casa, o seu responsável. Troque ideia com os colegas, vocês vão trocar ideia aí na sua família. Tá? Quantas vezes você acha que o coração de uma pessoa bate em um minuto? Então você vai escrever lá no caderno. Mamãe, ou tia, ou vó, quantas vezes que ela acha que bate? 90 vezes. E aí você pergunta para o seu pai, ou para o seu tio, ou para o seu avô, ou para o seu irmão, com as pessoas aí da sua família. Quantas vezes eles acham que o coração bate em um minuto? E depois você também vai colocar a sua resposta. Além dos batimentos cardíacos, também quantos movimentos respiratórios nós fazemos nesse mesmo intervalo de tempo? Em 1 minuto também. A nossa frequência respiratória, a gente puxa o ar e solta o ar. Quantas vezes mais ou menos em 1 minuto? Depois você vai contar, tá? E você coloca no seu caderno lá. Tudo bem? Então, para começar essa atividade, copie no caderno para entregar no caderno. Vamos fazer uma atividade prática agora, tá? Então, nós vamos medir a nossa pulsação e os nossos movimentos respiratórios. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos medir a nossa pulsação. Nós vamos pegar o dedo indicador e o dedo médio. Nós vamos colocar aqui, bem abaixo do osso da boca, aqui, ó, bem aqui no pescoço, tá? Ou na parte interna do pulso, pulsação, ou também na parte interna do tornozelo. Nós vamos fazer isso por um tempo. Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Agora também nós podemos medir, e nós vamos medir os movimentos respiratórios. Então coloca a mão na barriga aqui, ou no peito, e você vai contar. Quando você puxa o ar, inspiração, e quando você solta o ar, expiração. Tá? Uma inspiração e uma expiração, um movimento respiratório. Tudo bem? E aí, em terceiro momento, então nós vamos começar a nossa atividade física. Você aprendeu como fazer a medida da pulsação e do movimento respiratório. Então, como é que eu vou fazer a atividade física? Como no livro tá a moça pulando corda e às vezes vocês não tem corda para pular, vamos todo mundo fazer o mesmo movimento, que é esse aqui, ó, na parte 3 aqui. Esse movimento, que é um movimento tranquilo, então vocês vão fazendo aí. Nós vamos fazer esse movimento durante 1 minuto, tá? Não é difícil, ó. Coloquei várias vezes para vocês verem. Durante 1 minuto, para depois nós medirmos a nossa pulsação, tá? Caso você não consiga fazer, porque tem que fazer igualzinho. Se não der certo fazer ele, então faz esse aqui, ó. Esse é o chamado polichinelo, tá? Então, durante 1 minuto, você vai fazer o polichinelo. Deu 1 minuto que você marcou, aí você para.
Por 15 segundos você mede quanto que vai pulsar aqui, ou no seu pescoço, ou no seu pulso, ou na parte do tornozelo. Geralmente o mais fácil você consegue pegar aqui no pescoço ou no seu pulso, tá? Então por 15 segundos você vai fazer essa medida. Quanto que vai dar? Vamos imaginar, por exemplo, que deu 40. Em 15 segundos eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40. 15 segundos é a quarta parte de 1 minuto. Então, para eu saber como que está a minha pulsação por minuto, então eu vou pegar estes 40 e vou multiplicar por 4, que dá 160. 160 pulsações por minuto. Por que por minuto? Porque 15 segundos mais 15 dá 30. Mais 15, 45, mais 15, 60. Então, 60 segundos dividido por 4 dá 15 segundos. Então, você pega o quanto que você mediu em 15 segundos, multiplica por 4 e aí você vai ter a sua pulsação por minuto. A mesma coisa você faz também com relação ao movimento respiratório, que aí é a medida que você vai fazer no 5 aí, tá bom? Facinho, aí você vai anotar no seu caderno, tá? 5 minutos depois que você fez essas atividades, você vai lá e mede de novo. Será que teve diferença? Eu quero que você anote no seu caderno quanto que deu para cada um dos seus movimentos, tá bom? Agora vamos acompanhar a leitura aí. Atividade física. Vamos investigar os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Você costuma praticar atividades físicas? Como você se sente ao praticá-las? Para conhecer mais sobre o nosso corpo e o que acontece quando praticamos atividades físicas, leia esta entrevista com o professor de Educação Física. Com a palavra, o professor Diego Inácio Dias, que é professor de Educação Física. Por que é importante praticar atividades físicas? A prática de atividades físicas deixa o coração mais forte para bombear sangue pelo corpo, deixa os músculos preparados para os movimentos e melhora a respiração. Além disso, é bastante prazerosa e divertida. E que tipos de atividades físicas as crianças podem praticar? Crianças podem praticar diversas atividades físicas, individualmente, como natação, atletismo, etc., ou em grupo, como andar de bicicleta com os amigos, jogar futebol, vôlei, basquete, etc. O importante é buscar uma atividade de que você goste e pela qual tenha interesse. Que cuidados devemos ter ao começar a fazer uma atividade física? Antes de iniciar, devemos preparar o nosso corpo para essa atividade. O alongamento, que é esticar os nossos músculos, não precisa obrigatoriamente ser feito antes da atividade física, mas deve ser feito depois, como uma forma de relaxar e iniciar o processo de descanso do nosso corpo. Porém, antes de tudo, é importante certificar-se com um médico de que não existe nada que impeça de fazer determinada atividade física, tá? É que tá pequenininho para eu ler aqui, mas é verdade. Então, nós temos que fazer um alongamento. O ideal é fazer antes, né, da atividade física, e depois também para o músculo descansar, tá certo? Mas antes tem que procurar um médico. Ele é importante porque se você tiver algum problema cardíaco ou algum problema respiratório, então o médico vai dizer para você se você pode ou não fazer a atividade física que você queira. Não importa a idade, tá? Todos nós, antes de iniciarmos uma atividade física que nós formos continuar, é importantíssimo passar pelo médico, ok? Continuando o texto. Durante a atividade física, qual o valor normal da frequência de batimentos cardíacos? O valor pode mudar muito de pessoa para pessoa e também depende da atividade física que se pratica. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos de idade praticando uma atividade intensa como natação
pode ter uma frequência cardíaca de mais ou menos 200 batimentos por minuto. Mas, em repouso, essa mesma pessoa pode ter uma frequência cardíaca de mais ou menos 70 batimentos por minuto. Qual é o segredo para praticar uma atividade física com regularidade? Acredito que o segredo para iniciar uma atividade física e, mais importante, continuar a praticá-la é buscar algo que o motive e que você realmente goste de fazer. Eu, por exemplo, o professor, pratica capoeira há alguns anos. Adoro a capoeira. Eu já gosto de karatê e de futebol. E você, gosta de qual esporte? Dê a sua contribuição para o dicionário científico das crianças. Explique cada um dos termos. Como eu já tinha falado, expiração e inspiração. Você vai completar lá no seu livro. Expiração relaciona-se à expulsão do ar para fora do corpo durante a respiração. É quando você solta o ar. E inspiração é a tomada de ar para dentro do corpo durante a respiração, quando você puxa o ar, tá? 2. Veja o que as crianças estão falando sobre atividade física. Circule as frases que não correspondem ao que o professor de educação física afirmou em sua entrevista e reescreva-as corretamente no caderno. Então, em vermelho, não é normal ocorrer uma alteração dos ritmos cardíacos e respiratórios durante a atividade física. Em preto, para praticar atividades físicas, devemos obrigatoriamente ir a uma academia de ginástica. Agora, em verde, praticar atividades físicas deixa os músculos preparados para os movimentos. E em roxo, é importante certificar-se com um médico de que não existe nada que impeça de fazer determinada atividade física. Então, você vai circular que está errada e vai corrigir ela, tornando ela certa. Onde? No caderno. Tudo bem? Continuando. 3. Moral da turma. Com 2 colegas, façam um cartaz incentivando as crianças da escola a praticar atividades físicas regularmente. Veja como ficou o cartaz feito por um grupo de alunos. Viu? Essa atividade não dá para fazer com alunos da escola, porque nós estamos em casa. Mas você pode fazer um cartaz sozinho. Você vai pegar uma folha de sulfite e você vai fazer um cartaz incentivando a praticar atividades físicas. Tudo bem? Igual esse que você está vendo aí. Movimente-se. Escolha uma atividade de que você goste. Mantenha um ritmo confortável no início. Olha lá, o bamboleio, o basquete, a natação. Então, você vai fazer numa folha de sulfite um cartaz, como se fosse um cartaz grande, mas na folha de sulfite, individualmente. Tá bom? Aí depois, quando as aulas voltarem, nós vamos comparar e nós vamos colar e fazer o mural da turma toda. Tudo bem? O exercício 4, que você está olhando aí agora na sua tela, que está lá no livro, você não vai fazer no livro. Por quê? Porque você já escreveu lá no caderno, você anotou as atividades que você fez, né? O polichinelo, por exemplo, né? Quanto tempo foi a sua frequência respiratória e quanto tempo foi a sua frequência cardíaca, tá? Então, o exercício 4 não precisa fazer. No lugar dele, você vai anotar no caderno quanto que foi a medida da sua pulsação depois do movimento e 5 minutos depois de você fazer a atividade física. Tá bom? Tranquilo? Essa tabela também, que é a continuação do exercício 4, você não vai fazer. Você vai substituir pela atividade que você anotou lá dos seus batimentos cardíacos em movimento, praticando uma atividade física, tá? E em repouso, tá bom? Agora, o exercício 5, você vai responder no caderno. Analise o que as crianças estão conversando. Se começaram a praticar uma mesma atividade física,
Por que será que nas primeiras aulas uma delas se sentiu mal e a outra não? Então, leia os dois quadros, tá? E tenta imaginar aí o que aconteceu, tá certo? Por que nas primeiras aulas uma delas começou a se sentir mal e a outra não? Exercício 6. Analise os dados apresentados no quadro abaixo e esclareça as dúvidas dessas crianças. Esse exercício é simples. As duas crianças estão conversando e tem um quadro em cima que está faltando um espaço para preencher. Você vai preencher se é maior ou se é menor, tá? Não vai pôr nenhum número, não. Tudo bem? Então, leia devagar, leia com calma e complete esse exercício aí. Ele é facinho. Ainda mais depois que você fez a atividade física lá atrás, tá bom? Energia para viver. Vamos analisar o gasto energético associado às diferentes atividades do dia a dia. Feche os olhos e imagine coisas bem diferentes. Um motor funcionando, um animal pulando, uma lâmpada acendendo. Você sabe explicar o que é necessário para que cada uma destas coisas ocorra? Energia. Dizemos que o funcionamento do coração, o de um aparelho de som ou de uma turbina de avião são exemplos de trabalho. E como todo trabalho precisa de energia para ser realizado, então podemos definir a energia como capacidade de realizar trabalho. Eu estou lendo para vocês, mas eu quero que vocês também, depois de assistir esse vídeo, peguem o livro lá e façam novamente uma leitura, tá? Que é só para ajudar vocês. Nós mesmos precisamos de energia para tudo, para enxergar, comer, pensar, brincar, correr, dormir, dar risada, ouvir música. A quantidade de energia para a realização de diferentes atividades pode ser medida em calorias. Será que tem alguma coisa a ver com aquelas calorias da alimentação? Tem. Você fazendo uma atividade, você está gastando energia na forma de calorias, ou também na forma chamada Joule. É uma mudança de medida, é um outro tipo de medida, mas também mede energia, tá? A energia pode ser medida de várias fontes. Os alimentos que são transformados dentro do nosso corpo podem ser considerados fonte de energia. Por exemplo, usamos essa energia para coisas básicas, como manter a temperatura do corpo, fazer o coração bater, a respiração. Algumas coisas do nosso corpo você não controla. Você controla o seu rim funcionando? Você controla o seu coração batendo? Não. E ele está batendo. Existe uma parte do nosso sistema nervoso que mantém o nosso corpo funcionando. Porque já pensou se a gente tivesse que prestar atenção em tudo? Porque se eu falo para você assim, levante o braço direito. Esse é o meu braço direito, tá? Levante o braço direito. Você consegue levantar o braço, girar o pescoço. É uma ordem que você consegue realizar. É um comando. Você pensa e você mexe um grupo de músculos que vai fazer o movimento. Agora, e o coração? E o fígado? E o rim? E o estômago? O intestino? O olho? O ouvido? Como que você... Já pensou se você tivesse que prestar atenção em tudo isso? Ia ser complicado, né? Mas para tudo isso funcionar, precisa de energia. Continuando, esse é um dos motivos pelos quais você deve se alimentar direito. Afinal, como você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, os alimentos servem de combustível para o funcionamento do corpo. Agora o exercício 1. Observe algumas atividades que tem na página aí. Nós temos 8 atividades. O que você vai fazer? Você vai conversar com o pessoal da sua família, tá? Ou quem está aí na sua casa, tá? E você vai colocar dentro de cada quadradinho números. Você vai colocar em ordem crescente. Aquilo que gasta menos energia
né? Por exemplo, dessas 8 atividades aí, vamos imaginar, tá? Imaginar que o futebol ali, ó, o quadrinho que tem o futebol é o que gasta menos energia. Então, ele é o 1. E o que gasta mais energia, por exemplo, dormindo, seria então o número 8. Não é essa a resposta. Só dei um exemplo. Você que vai descobrir. Então, você vai colocar de 1 a 8, tá? Em ordem crescente, ou seja, a atividade que gasta menos energia para a atividade que gasta mais energia. Ok? Isso aí é com você. Exercício 2. Nessa página e na próxima, explore a edição especial do jornal que trata do tema Atividade Física e Energia. Diário da Saúde. Atividade física e energia. Na edição de hoje, vamos mostrar quanta energia seu corpo consome em diferentes atividades e vamos conhecer a dieta e as necessidades energéticas de um grande atleta. Então, olha aí o menino, 8 horas da manhã até as 9, ele gastou 108 quilocalorias. E aí, se você olhar embaixo a atividade, consumo de energia de diferentes atividades, você vai ver que fazer lição de casa é o quadrinho verde, ó, 108, isso é por hora, quilocalorias por hora. Agora, vocês vão calcular os outros 3 quadrinhos. Às 9h15 até as 9h45, ele andou de bicicleta. Das 9h15 às 9h45 foram 30 minutos de atividade, então foi meia hora. Andar de bicicleta, quantos quilocalorias elas consomem? Está escrito aí. E aí, então, você vai pegar esse resultado que está no gráfico por hora, então em meia hora é dividido por 2. Então, você vai preencher aí a atividade andar de bicicleta. A mesma coisa vai acontecer com jogar bola, que é o terceiro quadrinho. Ele começou às 10 e terminou às 11. E depois o quarto quadrinho, das 11h15 até as 11h45. Ele andou de bicicleta novamente. Então, você vai preencher quantas quilocalorias foi consumidas de acordo com a atividade que ele fez. Tá bom? Facinho essa, né? Então tá. Então vamos continuar. Então, continuando, na letra A, na tirinha acima, observe os horários em que as atividades foram feitas. Calcule então o gasto energético e escreva o resultado abaixo em cada quadrinho. Foi da forma como que eu expliquei. Para a letra B, nós vamos agora terminar de completar este quadro. Então, assistir TV, você vai olhar aqui no quadro em cima e você vai completar essa tabela de acordo com os dados que estão ali separados por cada tipo de atividade. Tudo bem? Tudo em quilocalorias hora. Agora, nós vamos ler o texto abaixo. Michael Phelps e sua dieta. Nadador já declarou que só come, dorme e nada. Se você acordasse hoje, fosse almoçar com o Michael Phelps e tentasse acompanhá-lo na mesa, já que na piscina está difícil, provavelmente terminaria o seu dia em uma maca de hospital com indigestão. Ao todo, a alimentação de Phelps leva 6 vezes mais caloria do que a de um meros mortal como eu, como você. O café da manhã começa com 2 copos de café e 3 sanduíches de ovo frito recheado com queijo, tomate, cebolas fritas, alface e maionese. O almoço é macarrão rico, enriquecido, e 2 sanduíches de presunto e queijo com maionese, num pão branco, acompanhados com bebidas energéticas. O energético volta no jantar, quando o Phelps fecha o dia com uma pizza inteira e meio quilo de macarrão. Comer, dormir e nadar é tudo que eu faço, disse o as da natação. E é tudo o que ele deve fazer, segundo o técnico William Morales Manso, que trabalha com medicina esportiva na Universidade Federal de São Carlos, na Unifesp.
A natação é um esporte no qual o gasto calórico é imenso. Apenas entrar na piscina sem dar uma abraçada sequer já acelera o metabolismo, a velocidade do seu corpo, que precisa manter os órgãos aquecidos na temperatura mais baixa. Agora, o que acontece se você resolver seguir o mesmo cardápio? A matemática é implacável. Se você consome mais calorias do que gasta de energia com as suas atividades diárias, o excedente vira gordura. Não tem jeito, explica Manso. Michael Phelps é um nadador muito famoso, ele é muito bom, ele já ganhou várias medalhas de ouro nas Olimpíadas, né? E ele gasta muita energia na natação, porque a natação dele tem que nadar o mais rápido possível. Então precisa de muita energia para poder compensar o que ele gasta. Então ele tem que se alimentar muito. Agora, se você comer mais do que você pratica atividade física, você engorda. O contrário também. Se você se alimenta menos calorias daquilo que você gasta, você tende a emagrecer. Por que você engorda? Porque o seu alimento, nós chamamos de carboidrato, os açúcares, ele transforma em gordura. E essa gordura vai ficando em alguns pontos do nosso corpo, na qual nós chamamos de gorduras localizadas. Por isso que nós ficamos gordos. Nós não, né? Eu. Só quero esclarecer um negócio, eu não tô gordo não, viu? Vamos lá, ó. Troque ideia com os colegas e esclareça a dúvida deste aluno. Depois, registre sua resposta abaixo. Já sabemos, como nós estamos na pandemia, não dá para trocar com os colegas as ideias. Então, conversa com quem estiver aí na sua casa e tenta responder aí a dúvida que a criança aí, né, que esse aluno tem, tá bom? Enfim, estamos terminando a nossa aula. E para isso, já encerrando o nosso capítulo, que é Movimente-se, então um pequeno resumo. Vamos ver de novo? Neste capítulo você aprendeu que a prática de atividades físicas contribui para a saúde. O número de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios aumenta conforme a atividade física fica mais intensa. Diferentes atividades diárias demandam diferentes gastos energéticos. A energia pode ser medida em calorias ou em joules. Se escreve joules, Joules. É uma outra forma de medir a caloria, tá? E os alimentos podem ser considerados fonte de energia para o corpo. Então vamos olhar agora um mapa conceitual. Este aqui. Então, o corpo humano pode estar em atividade física. E estando em atividade física, ele pode elevar o número de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios. Exemplos de atividades físicas: esporte, natação, caminhada, dança, né? E essas atividades físicas, elas vão requerer um gasto de energia que pode ser medido em calorias ou e que pode ser obtido através dos alimentos. Então, você consegue energia se alimentando e você gasta energia praticando atividade física. Seja uma simples caminhada, né? Ou dormindo também você gasta energia. Como que gasta energia dormindo? Seu corpo tem que manter ele funcionando. Então, acaba usando um pouco de energia para manter o seu corpo funcionando. Certo? E fazer atividade física contribui para a saúde, que é o que nós precisamos ter sempre, não é? E falando em saúde, agora nesse momento na pandemia, nós não podemos ficar saindo de casa, então fique em casa, tá? Fique em casa, tá? E faça atividades físicas dentro de casa, dá para fazer um monte de atividade física. Tá? Para manter a nossa saúde, porque esse vírus do Covid, ele é muito sério, ele é uma gripe que mata, então toma cuidado, usa máscara, lava as mãos direitinho,
passa álcool gel e evita de ficar em lugares aonde tenha aglomerações, onde tem bastante gente, tá? Agora tá um tempo difícil, mas logo logo isso vai passar, tudo bem? Senão a gente não consegue manter a nossa saúde. Agora lá no livro, lá, anota essa resposta que está aí, ó. Dê a sua contribuição para o dicionário científico das crianças, explicando os termos abaixo. O que é caloria? É uma unidade de medida de energia. Podemos medir a energia em calorias, quilocalorias, por exemplo. Uma outra forma também é em joule, tá? Energia, a capacidade de realizar trabalho. É o que faz as coisas acontecerem. Você concorda com a ideia abaixo ou discorda dela? Olha só o que o menino disse. Praticar esporte significa estar em atividade física intensa. E estar em atividade física intensa significa necessariamente praticar esporte. Você concorda ou não com o que ele disse? Se você concorda, explica para mim por que você concorda. E se você não concorda, explica também por que você não concorda. Tá bom? Analise o quadro abaixo. Na sua opinião, ele está ou não coerente com o que você aprendeu nesse capítulo? Você vai explicar lá no caderno. Aqui está dizendo que ler sentado, o número de batimentos cardíacos por minuto é 120. E andar de bicicleta, o número de batimentos cardíacos por minuto é 70. Ler sentado, o número de movimentos respiratórios por minuto é 23. E andar de bicicleta é 12. Faz sentido os dados que estão nessa tabela e os valores que estão nessa tabela com tudo aquilo que a gente aprendeu? Então você vai explicar, tá tudo certinho, é igualzinho. Não, tem coisa errada. Então você vai escrever lá no caderno para eu ver na semana que vem, tá bom? E nós então encerramos a nossa aula. Muito obrigado e não se esqueça, fique em casa, cuide da sua saúde, tá bom? Então, até breve. Tchau, muito obrigado.